bem na minha frente aqui, vocês podem ver os mais sérios líderes clérigos desta nação. A estatura deles, os arquivos deles, os arcebispos sêniores, o eméritas, todos eles, desde o mais elevado até os professores que estão sentados aqui. E nesta tremenda recepção, antes de virmos ao vivo no ar, eu compartilhei com eles a missão do Senhor em Portugal. Eu compartilhei com eles a missão do Senhor em Portugal. Então eu disse, eu também gostaria de fazer um pequeno resumo daquilo que o Senhor fez em Frankfurt. E eu sei agora que o presidente da Crown TV está aqui, eu sei que eles estão nacionais agora, enquanto nós falamos. O presidente da Crown TV está aqui, Peter Fabius, ele mesmo. Então, eu quero começar te agradecendo, presidente da Crown TV, por nos dar essa poderosa plataforma. Porque agora, através desta plataforma, nós podemos alcançar as pessoas e as nações para fazer com que eles saibam que o Messias está vindo e é prudente se preparar e se preparar agora. E antes de eu dar o resumo daquilo que aconteceu em Frankfurt, eu compartilhei poucos minutos antes de virmos ao ar, e eu vou compartilhar novamente aqui, que a missão para Portugal, tremenda alegria, uma missão que eu fiz com tanta alegria. Eu amo muito aquele país, eu ainda amo muito aquele país. Kubwa kabisa, nilipenda hiyo nchi na bado ningali naipenda nchi hiyo hata sasa. Até mesmo no aeroporto, eu disse para os pastores mais sêniores quando eu cheguei que eu vou voltar para servir vocês. Wachungaji wa ngazi ya juu nilipokuwa nikiondoka katika hiyo nchi ya kwamba nitarudi kuwatumikieni. E vocês viram, aqueles de vocês que seguiram a missão que eu dei com tremenda alegria e ênfase, o Senhor realmente construiu ganhos, frutos, conquistas naquele país. Dia 1, houve o anúncio da gloriosa vinda do Messias. Então, dia 2 agora, como sempre, eu foquei na restauração do altar, do púlpito. Então, depois disso, o serviço de cura. Lembre-se que quando os pastores me encontraram no aeroporto, eles fizeram o mesmo pedido que os pastores de Yamoussoukro, os pastores da Costa do Marfim, me fizeram. Os pastores da Costa do Marfim disseram: Homem de Deus, nós sabemos quem o Senhor é. Nós sabemos que o Senhor te deu autoridade para falar com o céu e então abrir o céu e trazer a última chuva do avivamento. Então eles pediram que em Yamoussoukro, que quando eu chegasse lá eu falasse com Deus. E o Senhor Todo-Poderoso abrisse a chuva, abrisse o céu e trazesse a última glória, a última chuva do avivamento.
foi global e todos vocês que se importaram de assistir, vocês assistiram globalmente. Isto foi este ano de 2026. Então, quando nós fomos à missão de Deus no Brasil, e naquela missão do Senhor no Brasil, os mais sêniores presidentes dos pastores, quando eles me encontraram em Guarulhos, e eu disse, será que o Senhor pode abrir o céu aqui da mesma forma que o Senhor fez em El Mosocro, na Costa do Marfim? Walikuja pale katika uwanja wa ndege kukutana na mimi kunipokea, na hilo ndilo jambo la kwanza walitamka pale. Walikuja katika uwanja wa ndege kunipokea pale, na hilo ndilo jambo la kwanza walilonena pale. Então, depois disso, nós tivemos a missão através do Brasil. Vocês sabem que o Brasil está sentado em um lugar muito estratégico neste mover de Deus, neste mover de Deus. Então, o Brasil não é um país onde você vai e fala, não, eu vou até São Paulo e então volto. Não, nós temos um programa de irmos através dos estados do Brasil. Walikuwa na hilo ratiba ya kuzunguka miji mingine kule Brasil. Então, de São Paulo, nós fomos diretamente ao estado do Espírito Santo. É impressionante que há um país que os nomes dos estados e das cidades têm nomes do Espírito Santo e nomes da Bíblia. The senior bishop of Bondo, why don't you put near Kavingu here because of your seniority? Bondo. Então é impressionante que há um país que dá nomes a algumas cidades como Santa Cruz, a Santa Cruz de Jesus. Eles chamam outras cidades Espírito Santo, ou seja, Espírito Santo. É realmente impressionante que eles dão nomes às cidades e aos estados. Unajua tuko live kwa nitakuacha tu niendelee mbele. Ya tafadhali tusisumbuana hapa. Vile tunafanyanga vile sasa ni live TV terrestrial. Tafadhali. Kuna baadhi ya nchi, inashangaza ya kwamba kuna baadhi ya nchi ambayo wanaita majina yao kama Roho Mtakatifu. Inashangaza sana ya kwamba kwenye hili nyakati ambapo watu wamekana Yesu, wamemkataa Mungu, kunaweza patikana taifa ama nchi ambalo imepeana jina kwa miji zake kulingana na Biblia kama Holy Spirit. Espírito Santo. É impressionante que existe um país onde eles dão nomes às suas cidades e aos seus estados, nomes bíblicos. Unaenda kutembelea familia yangu, unaenda wapi? Naenda kwa Roho Mtakatifu. Mji naitwa Roho Mtakatifu. Ama naenda kwa mji naitwa Santa La Cruz. Inaitwa msalaba la Kristo ambalo ni la utukufu. Ni la holiness, la utukufu. Inashangaza sana ya kwamba kwenye nyakati hizi ambapo watu wamekana Mungu, wanajitenganisha sana na mambo za Mungu, kuna taifa ambalo iko na majina kama haya kwa miji zake. So it's amazing, those of you speaking English globally. Então é impressionante que nestes dias, quando esta geração rejeitou o Senhor, é um país que, por exemplo, tem um estado chamado Espírito Santo. Ou tem cidades chamadas Santa Cruz. Então é por isso que o Brasil está sentado em um lugar muito estratégico neste avivamento. E naquela missão, depois de ter sido recebido em São Paulo pelo presidente dos pastores, eles disseram, nós sabemos quem o Senhor é. Então, será que o Senhor poderia falar com Deus e abrir o céu aqui, como o Senhor fez em El Mosocro, na Costa do Marfim? Já desde São Paulo.
Então, nós partimos agora para a cidade de Vitória, no Espírito Santo. Massivo avivamento. Nós amamos todas as nações. E você sabe que é uma forma particular como nós amamos as nações da América Latina. Vocês podem dizer, por causa da disposição do coração deles em direção ao Evangelho. Então, no Espírito Santo, vocês viram o que aconteceu em Vitória. E houve 2 dias de séria conferência. Quando agora o serviço de cura, houve uma tremenda explosão lá. Aleijados levantaram e andando com um único decreto, foi tremendo. Foi como se uma visitação instantânea acontecesse lá. Muito sério, povo abençoado. Então, depois disso, outra cidade foi coberta também. Então, nós partimos para um estado chamado Estado de Roraima. Nós chegamos lá à meia-noite. Quer dizer, chegamos por volta de 3 da manhã, porque tivemos que fazer uma transferência, uma parada em Brasília, e chegamos bem tarde da noite. E nós encontramos que naquela hora da noite, os pastores estavam todos presentes lá. E quando nós chegamos, foi isso que eles disseram um após o outro. Que homem de Deus, nós sabemos exatamente quem o Senhor é. E Deus te deu autoridade. Por favor, abra o céu aqui, da forma como o Senhor fez na Costa do Marfim. Um pastor após o outro. Então, no final, eu disse para eles, isto é um grande pedido. Eu disse para eles, entretanto, permitam ir falar com o Senhor, permitam-me. Então eu voltarei a vocês. Então, quando eu fui agora, quando eu entrei na cidade, naquela noite, o Senhor falou comigo. E Ele me mostrou a chuva vindo aqui, a minha presença aqui vai abrir o céu e trazer para baixo a última chuva do Espírito Santo. Muito sério, povo abençoado. Então, o Senhor falou novamente porque havia uma conferência de imprensa no próximo dia. E o Senhor falou ao vivo na TV. Eu estou falando deste mesmo ano de 2026. E esta é a TV aqui ao vivo. E ela estava perguntando sobre a reunião, o que é que vai acontecer aqui? Então eu disse para ela que os pastores, eles pediram que eu deveria abrir o céu aqui, e Deus respondeu. Então eu usei essa oportunidade para chamar a cidade, que eles deveriam vir lá, porque iria ser espantoso. Eu chamei este evento de especial, espetacular. E também na conferência eu disse, este é o altar que o Senhor me mostrou. Quando Ele me mostrou que havia 2 tapetes vermelhos, mas quando eu estaria no tapete de baixo, o céu abre quando eu venho. Alinionyesha kwamba mbingu itafunguka. Kulikuwa na lile zulia jekundu upande ule wa chini. Kulikuwa na carpet nyekundu juu hapa, alafu pia chini pale kama one step kuna carpet nyekundu pale, na nikawaambia kwenye ndoto nimeona tayari wakati o Senhor mostrou que quando a chuva caísse, ele estaria em um púlpito onde ele veria um tapete vermelho em cima e um embaixo. Hiyo carpet pale nikiwa pale, Bwana mwenyewe akasema na sauti yake akasema ya kwamba that is the visitation of God the Father himself. Akasema hilo niyo e o Senhor disse, esta é a visitação do próprio Deus Pai. E foi assim como aconteceu lá. And you saw
E vocês viram que como nós entregamos esta visitação diante de Deus. Eu estou correndo e a chuva está correndo lá, a chuva está caindo lá. Então, muito poderosamente, até mesmo carregando aquela sacola plástica. Então, usando esta plataforma aqui, este padrão aqui, os pastores em Portugal, quando nós chegamos, eles repetiram a mesma coisa. E eles disseram: homem de Deus, nós sabemos quem o Senhor é. Por favor, fale com Jeová e abra o céu aqui e traga, faça descer a última chuva do Espírito Santo aqui. Então eles disseram um após o outro. Então depois disso, eu disse para eles: porque eu disse, porque vocês são tão sêniores assim, o Senhor deve ter ouvido isto. Porque quando eu estava saindo, porque eu não sabia se eles iriam pedir para abrir o céu lá. Então agora, o Senhor falou no sonho no mesmo dia que haveria chuva. Você pode imaginar a alegria no meu coração. Um país que eu já amei, eu já os amei. Eu disse para as pessoas aqui antes de eu partir, eu disse: eu nunca fui para uma missão com tanta alegria. Então, o Senhor agora fala mais, inclusive com detalhes da chuva. Até mesmo agora, à noite da reunião, ele até me mostrou os cânticos da celebração que estaria sendo cantado lá, e eu pedi para o Randy preparar aquele cântico. As pessoas estariam celebrando com aquele cântico. Então agora, até mesmo amanhã daquele dia deles, e os detalhes que vocês tinham naquele momento, quando o Senhor disse: esta filha vai estar te dando isso, até mesmo o aparelho auditivo que ela estaria me entregando. E então eu parti. Mas uma coisa ficou suspeita. Quando eu saí, eu olhei a Bíblia, onde eu coloquei. Eu disse: oh, eu não carreguei. Eu acho que ele não tinha levado a Bíblia. E quando eu cheguei, eu disse: acho que eu vou usar esta aqui, certo? O Senhor muda de ideia. Então, o Senhor, na verdade, fechou o céu naquele lugar. Eu não posso dizer que Ele fechou o céu sobre Portugal. Ele fechou o céu naquele lugar. Então, em vez de dar aquela visitação de céu aberto, nós entregamos a região do Algarve, no sul de Portugal, na manhã deste domingo. Uzito wake ni 4.1. Tuliona vyombo vya habari vikiibua pale. Muito sério. Maanisha sana. Even when you look at, there is an output of the earthquake by NASA that was released. Então, vocês veem, by US você vê que os institutos geológicos deram toda uma explicação deste terremoto. Around ile ripoti walitoa, unaona wakiunderline pale nilisimama pale kwamba ilipigwa, na ukitazama vyema pale kupigwa ilitoka, hiyo kitu ilitoka kwenye bottom, kwenye simiti ya ocean. Este terremoto veio diretamente do fundo do oceano, então foi muito sério. Poderia ter tido a mesma capacidade de devastar. E eu disse hoje na TV, e eu estou dizendo agora novamente, que hoje nós também vamos falar
fazer resumo deste inacreditável terremoto que nós entregamos na Venezuela e como o Senhor implacavelmente, incansavelmente me enviou lá para apelar para eles. Então estes são os tempos tais nos quais nós estamos vivendo, porque agora mesmo na Venezuela você sabe que os edifícios cobriram as pessoas, eles falam de mais de 11 mil pessoas enterradas. Então, talvez o número seja ainda maior e o cheiro da morte já está naquela nação. Za mijengo ndefu ndefu ambazo ziliboromoshwa chini. Hiyo manake hata nambari zao wale ambao wamezikwa pale inaweza kuwa huenda ukawa ni nyingi kuliko 1,100. Alafu pia unasikia kwamba sasa saa hizi vile ninaongea harufu ya mauti imepamba pale kwenye taifa inanuka harufu ya mauti, ishara ya kwamba nabii mkali sana alitembea pale akaonya taifa. Very, very serious. Muito sério, o cheiro de morte está na terra, pelo mais terrível. É por isso que a palavra aterrorizante é usada quando se refere aos mais temíveis profetas do Senhor andando lá. Na pia harufu ya mauti. Imepamba inanuka pale. Então agora, povo abençoado, if the Swahili can promise me that we'll move, we can go together. If he is not able, we can do a translation later. Yeah, so but let's try with him for the sake of Swahili listeners. Agora eu quero compartilhar um pouco da conferência que aconteceu em Frankfurt, no nosso caminho para Portugal. Quando nós chegamos lá, repentinamente, no aeroporto, eles abriram uma igreja para nós lá. E repentinamente estava cheia. Antes de pudermos pegar o próximo voo, então foi o tempo suficiente para entregarmos a mensagem do Senhor. É uma grande oportunidade servir vocês lá. What the Lord said there. Agora, naquele lugar, em Frankfurt, eu disse para eles que o Messias está vindo. O Messias está vindo e agora eles precisam se preparar. Que as nações estão se preparando para a vinda do Messias. E que a nação da Alemanha e a cidade de Frankfurt, este também é o tempo deles para se preparar. Na nikasema ya kwamba taifa la Ujerumani na pia mji wa Frankfurt, hili pia kwa hawa ni nafasi yao ya kwanza kujitayarisha. Okay, so yes. Então comecei a dizer-lhes a respeito da vinda do Messias. E eu disse para eles se prepararem para a gloriosa vinda do Messias. E no processo, eu disse para eles uma coisa. Eu disse para eles que agora mesmo nós estamos na era da igreja. E que nesta era, nós podemos chamar esta era a era da longanimidade de Deus, do longo sofrimento de Deus. E durante o longo sofrimento de Deus, o Senhor é paciente com o homem. Porque Ele não quer que as pessoas sejam devastadas, que as pessoas sejam julgadas, que as pessoas pereçam. Deus não quer. Então, eu disse para eles que agora mesmo, se vocês olharem as suas notícias, com seus olhos espirituais, vocês podem dizer, que o Messias está vindo. Eu disse para eles, você tem informação suficiente para se preparar e entrar no reino de Deus. E eu disse para eles
that look at the prophecy que of the vejam Iran a war that I profecia gave. da guerra do Irã que eu dei. wa vita vya Iran ambao niliupeana. The war between A Israel and guerra Iran. entre Vita Israel kati ya e o Israeli na Irã. Iran. And you can see as if it is E beginning to você be pode it's ver disturbing. That war is beginning como to se disturb. esta guerra já está começando a perturbar, a And incomodar. you see how historic the war E você itself vê was. como histórica esta guerra foi. And I told them E eu the disse prophecy para of the eles Gaza a war. profecia da guerra de Gaza. And I told them the prophecy Eu of disse all para the other eles as aspects. profecias de todos os outros terremotos. Then I told them that Então eu disse para eles que eu chamei a nuvem de Deus. And E Yahweh veio. And that when you just see that, Quando you tell você you, vê the Messiah isso, must você be tem que coming. dizer não. O Messias tem que estar vindo. And I told them that this E year eu disse alone para I've eles opened que heaven somente twice. This year is neste ano halfway still. eu já abri o céu 2 vezes. Apenas neste ano. Na tuko tu katikati ya mwaka. Na tuko tu katikati ya mwaka. Yeah, so I told them everything Então you eu need, disse every para eles, information you need to tudo que prepare, vocês you have. precisam, toda a informação que vocês precisam para se preparar, vocês já And I têm. told them, be careful E eu with disse para complacence, eles, the grace does not cuidado last com a forever. complacência, porque a graça não vai durar para sempre. I told Eu them that disse the para church eles age que is a era about to da come to an end. igreja That's why está the Lord has prestes sent a us. chegar ao fim, e é por isso que o Senhor nos enviou. Então eu disse para eles That in the city que na of Brussels, cidade de Bruxelas, September 12 12, de setembro the year do ano de 2025, 2025, when we had a big conference of pastors, the então Lord na spoke. grande conferência de pastores o Senhor falou. And in that conversation, na katika hayo mazungumzo by voice, Então, by por his voz, voice, por sua própria voz, o Senhor disse that soon the church que will not be here. brevemente a igreja não estará aqui. When I woke up and fell Quando eu asleep again, acordei e adormeci novamente, when I woke up and fell quando eu asleep again, acordei e adormeci novamente, then the Lord então spoke o again, Senhor falou novamente and he said, e ele soon disse, brevemente, there will be no going to church, não no going to haverá church. ir à igreja, não haverá ir à igreja. You finish up very fast. hakutakuwa na kwenda kanisani. And I told them that is the E meaning eu of disse what para the Lord eles, is saying este é o here. Na nikasema hiyo significado do ndio que o maana ya Senhor kile está ambacho dizendo Bwana aqui. anasema hapa. That the church age will Que a soon era come da to an end. igreja brevemente Majira ya chegará ao kanisa hivi fim. karibuni yatafikia mwisho. That you should endeavor to prepare yourself and prepare your city and prepare your nation. Ya kwamba unapaswa kutia bidii kujiandaa mwenyewe na kuandaa mji wenu na kuandaa taifa lenu. And I E told them, todos devem se preparar. opening up, because I Então eu wanted them to disse para understand a eles little que deeper eles what the Lord was precisavam saying. entender um pouco mais Kufungua, kwa sababu profundamente o que o nitaka Senhor waelewe está kwa bidii kile ambacho fazendo. Bwana alikuwa anasema. I told them that this O current que o age Senhor of está the dizendo. Eu church, disse que nesse tempo atual da igreja, call it the era, você the poderia era of the Holy chamar Spirit. a era do Espírito Santo. Majira ya Roho Mtakatifu. And I told Eu the church disse in para a Frankfurt igreja em Aliambia kanisa Frankfurt, that if you look at the se 69 você weeks, or look olhar at the a Old Testament, 79ª semana no Antigo Testamento, the 69 as weeks of Daniel, 69 semanas de Daniel, or the Old no Antigo Testament, Testamento, I said you see that is the era eu of disse God the que Father. vocês vão ver que essa é a era de Deus Pai. You see in the four Gospels of Jesus the era of the Vocês Christ, têm the nos era 4 of Jesus. evangelhos de Jesus a era de Cristo, a era de Jesus. Majira ya Yesu, wakati wa Yesu. In the four glorious Quatro Gospels. Katika zile gloriosos injili nne za evangelhos. utukufu. So in the Old Testament you see the era of God the Father. Então no Antigo Testamento você vê a era de Deus Pai. And then when the Messiah came in the four Gospels, you see the era of the Então Christ. quando o When he Messias was veio ministering nos here. 4 evangelhos, você vê a era de Cristo quando ele estava ministrando aqui. Majira ya Yesu. Yes, okay. So I just want to make sure translation is going to be sharp because he's humoring around it. And then now, I told them that Então however, eu during the disse church que age, durante a era da igreja, this is now the era of the esta Holy agora é Spirit. a era do Espírito Santo. Because Porque I eu said disse that the Holy Spirit, the church age que begins o when the Holy Espírito Spirit Santo, arrives a at era da igreja Pentecost. começa quando o Espírito Santo desce em Pentecostes. And that it runs
E ela corre todo o tempo, até quando agora o arrebatamento acontece e o Espírito Santo é levado embora. Então a era da igreja começa com Pentecostes e a era da igreja é caracterizada pelo Espírito Santo descendo na igreja, descendo para a terra, descendo para o homem. Então, ele habita no homem, ele habita dentro do homem de uma maneira como nunca tinha acontecido antes. E eu disse que agora, quando a era da igreja está prestes a terminar, o Espírito Santo será levantado, elevado. Então você poderia chamar esta era a era do Espírito Santo, a era da igreja. Porque este é o tempo quando a igreja é a casa. Ela é a habitação do Espírito Santo. Porque neste tempo a igreja está na terra. Aleluia. E eu disse para eles que depois do arrebatamento, quando a era da igreja chegar ao fim, agora o Senhor vai começar a colocar o seu Espírito Santo sobre os seus servos da forma como ele fazia no Antigo Testamento. O Espírito Santo vinha somente a algumas pessoas particulares. Vocês se lembram que no Antigo Testamento o Senhor trazia o Espírito Santo sobre uma específica pessoa para executar uma missão por algum tempo e depois então ele se retirava. Ele removia o Espírito Santo. Nesta era, a era da igreja, ele desceu o Espírito Santo sobre vocês. Aleluia! Permanentemente ele permaneceu. Eternamente. Aleluia! Obrigado por aplaudir Jesus por isso, permanentemente. Até quando você entrar no reino de Deus, quando você receberá um corpo espiritual, não é porque você será espírito que não tem um corpo, é um corpo sólido, é um corpo palpável, mas ele é um corpo totalmente cheio do Espírito Santo. Ndio nasikia Biblia ikisema ya kwamba wakati unyakuzi itatendeka mtapata miili ambazo zitakuwa miili zimetukuzwa na hizo miili zitakuwa ni miili za kiroho, lakini sio maana yake ya kwamba ni za kiroho. Sasa utakuwa wewe kama roho tu, roho bila utu, bila mwili kiasili. Hapana, hiyo mwili ni kama lile la Yesu, ina uasili wake pia. Ni mili dhabiti, unaweza kuiguza bila Yesu alisema guza, hebu guza mikono zangu, hebu guza mwili wangu. Lakini anasema ni ya kiroho kwa maana inaelekezwa na Roho Mtakatifu. Ibada yake inakuwa sasa dhabiti kabisa because anaelekezwa na Roho Mtakatifu. Pia wakati anaabudu Bwana excellently kwa maana Roho Mtakatifu ndio sasa anachukua mamlaka yote. Mwili sasa haifanyi kazi pale. Hallelujah. Hallelujah. Fighting Swahili to try to deliver it to our people. Hallelujah. Should be quite easy. So então, isso é muito poderoso. O que eu estava dizendo para a igreja em Frankfurt. E eu sei que eles estão sintonizados e sendo alimentados, sintonizados agora. E você vê muito claramente que este é o tempo quando a igreja está na terra. É por isso que é chamado a era da igreja. A era da igreja, algumas vezes também é chamada de o mistério. E foi isso que eu expliquei para a igreja em Frankfurt. E eu sei que vocês estão escrevendo, isso é muito poderoso, porque você não pode confiar na sua memória. Mas algumas vezes é importante você ter contato olho no olho comigo, porque eu quero discutir algumas coisas aqui. Que se você ler, por exemplo, o livro de Daniel, capítulo 9, do versículo 24,
24 ao 27. Você vê o Senhor dando a narrativa de uma profecia. Ele está dando uma linha do tempo. E naquela linha do tempo profético, ele está falando sobre as 69 semanas. Então o Messias aparece e depois então ele fala da 70ª semana, a última semana. Mas você não ouve ele falando a respeito da igreja. Então a igreja está escondida lá dentro. Foi isso que eu disse para a igreja em Frankfurt. É por isso que quando o Senhor quer introduzir isso na sua tela, você vê o livro de Mateus 16, 18. O Senhor diz: e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, que é por Jesus, eu construirei a minha igreja. A rocha é Jesus. I tell you that you are Peter, and on this rock, meaning himself. Eu digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, que é ele mesmo, Jesus, eu, Jesus, construirei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então você vê que Jesus estava introduzindo a igreja como algo novo. Ele está introduzindo essa coisa nova, essa novidade agora. Então, quando você olha o que os profetas do Antigo Testamento viram, no livro de Daniel 9, 24 a 27, não há nenhuma menção da igreja. Ela está escondida como um mistério. E se você ver o livro de 2 Pedro capítulo 1, versículos 10 e 11, ele diz, 1 Pedro capítulo 1, é a mensagem que eu dei para a igreja em Frankfurt. E ele diz, a respeito desta salvação, os profetas que falaram a respeito da graça que viria até vocês, eles investigaram e buscaram. E eles procuraram com todo cuidado, com toda diligência, tentando descobrir o tempo e as circunstâncias para o tempo no qual o Espírito de Cristo neles estava apontando. O Espírito de Cristo que estava nos profetas apontava para um tempo quando eles predisseram o sofrimento do Messias, do Cristo e as glórias que se seguiriam. E eu disse para a igreja em Frankfurt que é exatamente daqui que veio o problema. E eu dei para eles o exemplo que quando o Senhor estava falando com Daniel a respeito das duas ressurreições, Daniel capítulo 12, quando você ouve as duas ressurreições do versos 2 e 3, é como se Daniel estivesse vendo as duas ressurreições ao mesmo tempo. Ufufuo wa kwanza na ufufuo wa pili kwenye Biblia vile imeahidiwa, na Daniel anaongea kana kwamba ufufuo wa kwanza, the first resurrection, a primeira ressurreição, a segunda ressurreição, no livro de Daniel, capítulo 12, versículos 2 e 3, Daniel vê como se as duas ressurreições estivessem acontecessem ao mesmo tempo, a primeira e a segunda. Entretanto, quando o arrebatamento está próximo, então o Senhor me mostra agora aqueles que são ressuscitados para a vida eterna.
Ele agora divide eles, eles os separa. Quando Daniel estava vendo, ele estava vendo como se as duas ressurreições acontecessem ao mesmo tempo. É por isso que os profetas do Antigo Testamento, quando eles estão olhando para Cristo e como que Cristo iria trazer a salvação para toda a humanidade, no tempo da graça, eles estavam vendo o sofrimento do Messias e a glória do Messias ao mesmo tempo. O que eles não sabiam é que entre as duas coisas estava escondido o mistério, a era da igreja. Entre o sofrimento da cruz e a glória, está escondido o mistério da igreja. Esta é a mensagem que eu dei em Frankfurt, porque Deus tem uma outra agenda. E eu dei a eles, por exemplo, o livro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Ele diz o seguinte: porque um menino nos nasceu. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu. Okay. It's flickering. Can I take a moment off air? Podemos ficar um momento fora do ar até vocês acertaram isto? Até vocês acertarem isto? E o profeta do Senhor disse que os pés dele estão muito inchados. Ele vai sentar um pouco para descansar.
very much, blessed people. Asante sana watu wabarikiwa. We are again coming to you live into your living room. Povo abençoado, nós estamos vindo novamente à sua sala de visita nesta hora da noite. Talvez alguns de vocês já chegaram em casa do trabalho e vocês disseram, oh, espera um momento, eu aterrisei nesta mensagem hoje. Sim, verdade, nós viremos até vocês mais regularmente, mas nesta sessão eu estou fazendo um resumo muito importante daquilo que o Senhor falou com a igreja na Europa. Porque nós achamos que é muito importante, muito pertinente também para a igreja, o que foi falado lá para a igreja deste outro lado. E eu quero que vocês saibam que aqui estão sentados os líderes mais sêniores desta nação. Nós temos Mheshimiwa Kabingu sentado aqui, ele sempre foi orador do parlamento. Então nós temos o embaixador, minha filha, Sua Excelência Judy Zhao está aqui. Como vocês sabem, ela está a caminho de tomar posse de uma posição em Bruxelas. Temos uma diretora muito sênior do Banco do Quênia aqui, diretora do banco. Uma diretora muito importante do depósito do Banco Central. Nós temos a reitora da Universidade Moi. Você tem a vice-chanceler de uma universidade muito profissional chamada KCA, uma escola profissionalizante, Professor Okach. Kinasimamia masuala ya uhasibu hapa katika jiji kuu. Alikuwa anasimamia University ya KCA, kila mtu anajua Kenya hii, kila mtu anatamani kusoma pale. Alikuwa anasimamia Town Campus. Alafu kuna Professor Ambula herself here. Nós temos o professor Ambula aqui. Então nós temos os arcebispos sêniores. Meu filho de Moçambique está aqui, Antônio. Neste lugar, para terminar, nós temos os donos da terra também estão aqui. Wajane wako hapa. Wajane. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe wajane. Bwana Yesu asifiwe wajane. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Talvez sejam as viúvas. Nós adoramos o Deus das viúvas, são as viúvas. Então nós estamos muito abençoados de hospedar vocês aqui de Turkana e também de Marigat. Mas para resumir com vocês o que o Senhor disse em Frankfurt, e vocês viram muito claramente que o Senhor disse que a era da igreja está prestes a chegar ao fim. E que a era da igreja ela é caracterizada pela chuva do Espírito Santo sobre a terra, a era do Espírito Santo. O Espírito Santo descendo sobre os discípulos, sobre o coração da igreja em Pentecostes, durante daquele tempo, porque se chamou a era da igreja, ela vai continuar até o arrebatamento. E nós vimos muito claramente que os profetas da Bíblia, do Antigo Testamento, eles estavam procurando, querendo saber, investigando os assuntos ocultos da salvação da graça. Eles queriam descobrir a respeito da graça e da narrativa de como que o Espírito de Cristo que habitava neles estava apontando para eles.
E o Espírito de Cristo havia dito para eles que quando Cristo viesse, o Messias, haveria os sofrimentos do Messias e em seguida as glórias do Messias. E nós vimos muito claramente que quando o Senhor apresentou isso, Ele escondeu a era da igreja. Ele a escondeu. Até o ponto em que agora os profetas do Antigo Testamento não puderam ver a era da igreja. É por isso que quando ela chegou, foi chamada ao mistério. É por isso que você vê que depois das 69 semanas de Daniel, em vez de ir para a 70ª semana, o Senhor pausou, Ele parou o relógio e Ele trouxe à tona, à luz, algo da qual Ele não tinha falado. Alisimamisha saa yake ambayo ilikuwa inahesabu haya majuma 70. Ikabakia juma moja sasa, zote tunajua the 70th week, ile juma ya 70 bado imebaki. Ndio naona kuna kusumbuana kati ya Israeli na Iran, mambo yanasumbuana pale kwa maana kuna juma moja imebaki. Hallelujah. Hallelujah. And that's why you see what's happening between Iran. E é por isso que você vê o que está acontecendo entre o Irã, Israel e o Líbano, porque ainda falta uma semana. Mas a era da igreja, da qual estava falando aí para a igreja em Frankfurt, eu disse, cuidado, porque esta era da igreja foi escondida. And that's why we were reading the book of Isaiah chapter 9, 6 and 7, that you may say how it was hidden. E é por isso que nós estamos lendo o livro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, para vermos como foi escondido. Ele disse, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, significando que ele tem parte com Deus, o Espírito Santo, significando que ele será um mestre, um advogado, um defensor seu, significando que ele iria fazer milagres. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, significando que ele terá a onipotência de Deus, onisciência de Deus, Pai da eternidade. Ele tem parte de Deus Pai e Príncipe da paz. Ele é o Filho. Então, quando você olha agora o versículo 6, ele está descrevendo os sofrimentos de Cristo, porque ele virá naquela forma para ir e morrer na cruz. Biblia ilikuwa inatangaza kwenye mstari wa 6 ya kwamba atakuja hivyo kwa maana anakuja kwa shughuli moja, kwenda pale msalabani na kumaliza kazi, kuwafia msalabani na kukomboa bin Adam. Hallelujah. Aleluia. So, in verse 6 you see, então, no versículo 6, você vê, ele está descrevendo a vinda do Messias, o seu sofrimento, que ele viria para sofrer e morrer. And then when you jump to verse 7, you see the prophet was seeing something else of the glories. Então, quando ele pula para o versículo 7, você vê que o profeta vê outra coisa que sucede à vinda do Messias. Ele vem e fala do reino, do trono dele, que ele levará o trono de Davi. Então, eles achavam que ele iria, naquele tempo, tomar posse do reino. Hiyo ndio shida ambapo wale wa Yuda na Israeli walikuwa nadhani ya kwamba anakuja kurejesha ufalme. He says of the greatness of his kingdom, e ele diz da grandeza do seu reino, da grandeza da sua administração e a grandeza do seu governo e paz. Não haverá fim.
Ele reinará sobre o trono de Davi, seu pai, e sobre o seu reino, e estabelecendo e sustentando com a justiça de Deus. E a justiça de Deus, desde aquele tempo e para sempre, eternamente. Aleluia. Então ele diz: o zelo do Senhor Todo-Poderoso cumprirá isso. Então, quando eu estava falando com a igreja em Frankfurt a respeito da era da igreja, que está prestes a chegar ao fim, foi isso que veio à luz. Eu disse, isso foi escondido. É por isso que vocês têm que entender que Deus está com muita pressa agora de cumprir a outra agenda. Apresentando ele vindo para a cruz e sofrer. Então, logo depois disso, virá isso. Então, isso aqui vai sair da frente, isso aqui virá. Ele apresenta tudo como se fosse tudo junto, para que a chuva dele pudesse vir. Então você pode ver Isaías aqui vendo Cristo vindo para sofrer, e agora ele está vendo ele reinando, a glória do Messias, o reino do Messias, o reino do Messias, a administração do Messias. Isaías vê as duas coisas juntos, o sofrimento do Messias e o reino, a glória, o domínio do Messias, o trono do Messias. Isaia alikuwa anaona haya. Então isso é muito sério. Eu estava simplesmente abrindo para eles o que é a era da igreja. Como você deve se comportar quando agora você está dentro da era da igreja. É isso que está aqui agora. Aqui você vê a urgência de Deus agora para cumprir a outra era, o outro reino. E eu disse muito claramente, se você olhar no livro de Isaías 53, você vê a mesma coisa. Você vê os sofrimentos, a paixão de Cristo. Entretanto, quando agora você vai para o versículo 12 e 13, você vê que ele vai ressuscitar e verá a luz da vida. Então você vê que em um ponto ele fala sobre as conquistas. Ele poderá se assentar sobre aquele trono e então fazer as suas conquistas. Então os profetas do Antigo Testamento, eles estavam vendo a dupla natureza da missão de Cristo. E eu disse para eles, a era da igreja vai acabar no arrebatamento. Eu já ouvi a voz. Ele me enviou para anunciar para vocês globalmente. Então vocês sabem que quando o arrebatamento acontecer, não haverá igreja. Se você é igreja, eu já disse para você se preparar agora. E eu disse que a era da igreja tem sido conhecida, caracterizada pelo Espírito Santo habitando em vocês, permanentemente, mas também é conhecido por algo mais. A grande comissão. A grande comissão. E eu disse para eles que Jesus disse, nem mesmo tentem sair de Jerusalém até que venha o poder do alto e vocês se tornarão minhas testemunhas em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então isso é muito sério. Então,
And that's why you see very clearly E é por isso que vocês veem muito claramente no livro de Atos 1:6 na tela. He says the following. Ele diz o seguinte: He's speaking to his disciples, right? When ele he says, está falando "Then com os they seus gathered around him and discípulos. asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel? Because they couldn't see the gap. Então, eles se reuniram e perguntavam para ele: Senhor, este é o tempo quando o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Porque eles não conseguiam ver o período que separava as duas coisas. Então eles se reuniram ao redor dele e perguntaram: Senhor, é este o tempo que vai restaurar o reino de Israel? Eles não conseguiam ver que haveria alguma coisa entre a ressurreição dele e o reino. Aleluia! Porque estava escondido. Então, isto é graça, algo que vocês não merecem. Aleluia. Então, a grande comissão. E, portanto, eu disse para a igreja em Frankfurt: agora saiam. Esse é agora o dever da igreja durante a era da igreja. Saiam. O livro de Mateus 28, versículos de 18 a 20. Então ele diz: Jesus veio até eles e disse: toda autoridade no céu e autoridade sobre a terra me foi dada. E todos nós concordamos, não importa se é Winston Churchill, quem quer que seja, ninguém nunca fez um discurso tão poderoso como este de Jesus, fazendo uma declaração tão poderosa como esta. Então ele diz no versículo 19: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de Deus Pai, e Deus Filho, e de Deus o Espírito Santo. Então ele diz: e ele os ensinará a obedecer tudo o que eu comandei a vocês. E certamente estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Até o final da era da igreja. Porque ele sabia agora que isso viria através do Espírito Santo que habitava neles. Então, com isto eu defini para a igreja em Frankfurt que isto significa que vocês estão com uma missão aqui. Em outras palavras, vocês são embaixadores de Cristo, vocês são mensageiros carregando a mensagem do reino. Vocês agora chegaram à sua nação que te hospeda. Vocês são embaixadores de Cristo. Kulingana na vile Yesu mwenyewe alisema ya kwamba sasa wakati wa majira ya kanisa tuna jukumu moja ya kupeleka injili na kubatiza dunia nzima. Ya kwamba kulingana vile Yesu alisema hapa tuko na wajibu mmoja ya kupeleka injili na kubatiza. Majira ya kanisa. Majira ya kanisa. Aya. Hata nilikuwa nimeisema vizuri, si ndio? Ya kwamba vile Bwana mwenyewe ametuongelesha pale kwenye Biblia ya kwamba wakati wa majira ya kanisa, kanisa iko na jukumu moja, kwenda kubatiza ulimwengu, kupeleka ujumbe la Mungu, ujumbe wake Yesu, na kupeleka kwa ile taifa, the receiving nation. Balozi akiwa anatumwa, anatoka kwa nchi yake, ya uzalendo wake au binafsi. Vocês são embaixadores e a nação onde vocês estão simplesmente é uma nação que está te hospedando. Ela está te recebendo, te hospedando para que você cumpra a missão do reino ao qual você pertence, a grande comissão. Okay, thank you. I think, do we leave Swahili for a moment? Oh, but the widows are here. Okay, so this is very serious. Então, isso é muito sério.
This is very serious. Isto é muito sério. That this should be translated right. Então, isto deve ser traduzido corretamente. So, Então, the way the Bible says it here, da forma como a Bíblia diz isto aqui, that during the church age, que durante a era da igreja, the purpose of me talking to the church in o Frankfurt about the church propósito age para eu falar com a igreja em Frankfurt a respeito da era da igreja is for them to know what is é it, and para what que is the eles saibam responsibility o in que é there. isto e qual é a responsabilidade disso aí dentro. And that's why I told them E é por isso que eu disse para that eles based on the commissioning statement of que, the Lord, baseado pela declaração do comissionamento do Senhor, you can see very clearly that the você church, pode ver you are muito envoys. claramente que a igreja, vocês são emissários. And that's why I read for them the book É of por isso 2 que eu leio Corinthians para chapter 5, eles o livro de verse 20, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, which says the following. que diz o seguinte: It says, we are therefore Christ's ambassadors. ele diz, portanto, somos embaixadores de As though Cristo, God were making his appeal through us. como se Deus estivesse fazendo um apelo através de We implore nós. you on Christ's behalf, be reconciled Nós imploramos a vocês em favor de with Cristo. God. Receive the gospel Sejam and be born again. reconciliados com Deus. Recebam o Evangelho. Sejam nascidos de And I novo. told the church in Frankfurt, as we still have E this eu scripture disse on, para a igreja em Frankfurt, enquanto ainda estamos nesta I told escritura, them that ambassadors are high dignitaries. eu disse para eles que embaixadores são grandes The autoridades. name Her Excellency, His Excellency. Eles têm o nome, o título de Sua In other Excelência. words, they are direct representatives Em of the outras king of that palavras, land. eles são representantes diretos do rei daquele And that reino. land is the sending country. E aquele reino é o país que está enviando. And I gave them the example of Isaiah chapter 6 E verse eu 1 dei right para on the eles screen. o exemplo de Isaías, capítulo 6, versículo 1, na sua tela. E eu disse o This is seguinte: how I was charging the É church assim in Frankfurt como in Europe eu to know estava that the church age is about to end and that they have a mission forçando they a have been igreja sent. na Europa para entender que a era da igreja está prestes a terminar e há uma missão para a qual eles foram enviados. And he says, in the year that King Uzziah died, E ele diz, no ano que o rei Uzias morreu, I saw the Lord eu vi o Senhor high and exalted, alto e elevado e exaltado, seated on a throne. sentado num Again, let me just trono. read mine here. In the year that Novamente. King Uzziah died, No ano que o rei Uzias morreu, I saw the Lord eu vi o high and Senhor exalted, elevado, alto e seated on the exaltado, throne. sentado no And the trono. train of his robe filled the temple. E a aba das suas vestes enchia o Above him were templo. seraphim. Acima dele estavam serafins, cada um deles com 6 asas, Covered their faces. com 2 asas cobriam suas They faces, covered their feet. com 2 cobriam seus And with two pés, they were flying. e com 2 eles voavam. And they were calling out one another. E eles estavam clamando um para os outros: Santo! Holy, Santo! holy is the Lord Almighty. Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, o batente das portas tremeram. E o templo encheu-se com fumaça. Ai de mim, gritei. Estou acabado, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Entretanto, os meus olhos
viram o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Isso é muito sério. Lá você já pode ver uma imagem do arrebatamento. Porque você vê que Isaías, ele foi levado repentinamente. Então, há dois paradigmas, duas imagens do arrebatamento aqui. Porque e realmente ele percebe que ele está no seu corpo físico de carne. É por isso que ele gritou, estou liquidado, estou acabado. Eu sou carne morta agora. Porque eu estou de pé aqui diante do Santo dos Santos. Entretanto, eu estou ainda nesta carne que é pecaminosa. Então, este é o simbolismo do arrebatamento. Ele foi levado para cima. Mas o segundo está vindo. No versículo 6, ele diz o seguinte. Então, um dos serafins voou até mim, tendo uma brasa viva do altar na sua mão, a qual ele havia tirado do altar com pinças. Ele não podia tocar com a mão, ele teve que tocar com pinças. Com ela ele tocou na minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios. A sua culpa foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Então ouvi a voz do Senhor dizendo, a quem enviaremos? E quem irá por nós? Quem enviarei? E quem irá por nós? Você pode imaginar esta cena? Isaías de pé lá, de frente para o trono de Deus. E ele percebeu, ele entendeu que ele não estava em retidão. E coisas estão acontecendo lá. Então ele ouve a voz. A quem enviaremos? O Senhor sabe que ele está de pé lá. Isaías está assim, olhando como que... como assim? Deus diz, a quem enviarei? Então ele diz, eu estou aqui, envia-me. Deus quer enviar um embaixador para uma nação. And he asks, who is the ambassador I'm going to send? Who is the envoy? E ele está perguntando, quem é o embaixador que nós vamos enviar? Quem é o emissário? Foi isto que eu disse para a igreja em Frankfurt. A quem enviarei? Onde está o embaixador? Eu preciso enviá-lo. E ele disse, eu estou aqui, envia-me a mim. Então, no versículo 9, ele diz o seguinte, ele disse, vá dizer a este povo. Agora o embaixador recebe a mensagem para aquele país, para o seu país natal, o país que está recebendo ele. Então é isso que estava acontecendo com a igreja. Quando ele diz, vai e batizem as nações, pega essa mensagem e vá dizer-lhes, vá dizer a este povo que escutem com atenção, mas nunca entendam. E ele disse para a igreja em Frankfurt que normalmente, quando o embaixador dos Estados Unidos envia um embaixador americano para o Irã, para Teherã, que exemplo! Que exemplo! Enviando o embaixador americano para o Irã, Teherã. E eles dão uma mensagem americana para dar para os iranianos. E ele é mantido lá, fazendo a sua missão de embaixador, até que a nação que o recebeu finalmente rejeita a mensagem. E você agora ouve que os Estados Unidos está removendo o embaixador. Antes que
os fuzileiros navais ou os marinheiros especiais, as forças especiais invadirem aquele país. Aleluia. Aleluia. Você ouve que o embaixador já foi removido, porque a nação que havia recebido antes, agora rejeitou totalmente a mensagem. Eles não querem mais. E eu disse para a igreja em Frankfurt que vocês são embaixadores de Cristo. Jesus enviou vocês. Vá dizer a eles. Vai e prega o evangelho. Batiza-os. Diga-os para se arrependerem. Diga para eles que o reino de Deus está vindo. Preparai o caminho. Sem justiça ninguém pode entrar. Até que eles finalmente rejeitaram a mensagem e então o embaixador é removido. Então eu li para eles o livro do Apocalipse, capítulo 6, versículos do 9 ao 11. Quando agora há uma matança, uma decapitação. Qualquer pessoa que fala qualquer mensagem de Deus é decapitado. Este é o testemunho, a testemunha e a evidência de que a nação que havia recebido rejeitou totalmente a mensagem do país que enviou a mensagem. Que linda mensagem. Na verdade, a terra rejeitou a mensagem do céu. E eu disse Apocalipse, o livro do Apocalipse 4, versículos 1 e 2. Depois de Apocalipse, capítulos 2 e 3, depois da era da igreja, na era da igreja, Deus está enviando as 7 cartas para as 7 igrejas para que Ele possa levar para as nações. E vocês sabem que as 7 igrejas, elas representam toda a era da história da igreja. E é muito claro. Nós estamos em Apocalipse, capítulos 4, versículos 1 e 2. E ele diz, depois destas coisas, depois da era da igreja, olhei e eis diante de mim uma porta aberta no céu. E a voz que a princípio ouvi falando comigo como trombeta disse, suba para cá e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E eu disse para eles que este é outro exemplo de que a era da igreja chegará ao fim. João é um dos discípulos. Ele estava pregando Jesus. Ele aceitou ir. Quando Deus disse, vá dizer a eles. Ele recebeu o chamado como embaixador e ele levou a mensagem até que ele foi rejeitado e finalmente exilado em Patmos. E quando a resistência tornou-se total rejeição agora, então o Senhor o removeu. E eu disse para eles, vocês também precisam correr, porque brevemente o Senhor vai remover vocês. Pela própria estimativa de Deus, Ele estima quando que a rejeição será maior. E eu disse para eles, veja agora, se você olhar a Europa, eles removeram Deus das suas constituições. Se você vê qualquer país, agora eles rejeitaram Deus. Se você olhar para as ruas, se você you may not say it on
Thank you very much, the president of Crown TV, for this opportunity you've given us. Muito obrigado, presidente da Crown TV, por essa oportunidade que você nos deu. Então, povo abençoado, eu estava no processo de fazer um resumo, dizendo o que eu falei com a igreja na Europa, que a era da igreja é muito curta e agora está prestes a terminar. And it's hidden in the Bible. And only by God's revelation Ela estava escondida na Bíblia e somente pela revelação de Deus ela veio à luz. Mas você pode dizer que ela está prestes a terminar porque o Senhor me enviou. E eu disse para a igreja em Frankfurt que a era da igreja vai terminar instantaneamente. Este é o anúncio, eu disse para eles. Ela vai terminar instantaneamente na iminência do retorno de Cristo. E vocês podem ver que ainda demorou um tempo, ou seja, já tem sido mais de 2.000 anos, certo? Ela está demorando um pouco ainda. E o propósito foi para salvar o máximo possível. Então, este é realmente a declaração do comissionamento para a igreja, porque quando ela terminar, o Espírito do Senhor vai partir. E quando a era da igreja terminar, eu disse para eles, eles serão glorificados. Eles terão imperecibilidade, incorruptibilidade. Em outras palavras, eles serão transformados conforme a imagem do corpo de Cristo e agora terão um corpo que não é mais passível à dor, não sente mais dor. Então haverá liberdade do sofrimento. E eu disse para eles que haverá resplendor e glória. Será um corpo com poder. Vidas totalmente contrárias, totalmente de acordo com o Espírito de Deus. E eu disse para eles que a era da igreja, como você vê em Apocalipse 2 e 3, eu disse para eles o seguinte, que Apocalipse capítulos 2 e 3, esta é a era da igreja, Apocalipse capítulos 2 e 3. E você vê que Jesus está escrevendo uma carta, uma mensagem para a igreja. E ao descrever a era da igreja, você pode ver que o Senhor está dizendo que em direção ao fim dos dias, o final da era da igreja, os dias finais da era da igreja, os dias que estão no fim da era da igreja, que marcam o fim, naquele tempo 2 igrejas estarão em operação na terra. Uma delas será a igreja simbolizada pela igreja em Filadélfia. E aquela igreja é uma igreja fiel, uma igreja santa, sem se importar com nada com opinião pública. Meu escritório, a minha classe social, ela simplesmente estará buscando a santidade por Jesus. Uma igreja justa, e você vê que o Senhor abre para ela uma porta para evangelismo, para servir. E esta igreja será um símbolo de fidelidade para Jesus. E aquela igreja estará no temor de Deus. Ela dará glória a Deus. Ela será uma igreja separada. E eu já vi aquela igreja na visão. O Senhor glorifica ela e então arrebata ela.
E eu disse que a segunda igreja que estará em operação naqueles is the dias church symbolized by the church in Laodicea. é a igreja simbolizada pela igreja em Laodiceia. E nós vimos que esta é uma igreja materialista, ela ama muito dinheiro, ela cataloga, ela considera as pessoas de acordo com a quantidade de dinheiro. Uma igreja que é apóstata e trancou Jesus para fora da sua vida. E nós temos que tomar cuidado. Então, quando eu estava voltando ontem, mas novamente em Frankfurt, nós paramos por pouco tempo. Novamente, eles abriram aquela conferência dentro do aeroporto de Frankfurt. Uma igreja. Eles abriram aquela igreja novamente dentro do aeroporto. E destas vezes eu li para eles Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 6. E Hebreus capítulo 10, do 26 ao 31. Segunda Pedro capítulo 2, versículos 19 a 22. E eu disse para eles, não abusem da graça. Essa é a advertência de Deus para uma igreja muito elevada com altíssimas credenciais. E eu disse muito claramente que a igreja em Laodiceia, o simbolismo dela, o pedigree desta igreja agora, a característica é que ela abusou da graça. Então eu disse para eles, nunca abusem da graça e por favor preparem-se porque o Messias está vindo. E tomem cuidado para que ninguém minta para vocês a respeito de que a salvação já está garantida. Just know that in these scriptures, Hebrews chapter 6, 4-6, in all these scriptures I've given, the Lord is warning simplesmente saiba que nesta escritura de Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 8, você vê que ele está falando com uma igreja de altíssima categoria, uma igreja que até mesmo viu os poderes da era vindoura. Então, na sua tela, o livro de Romanos 11, 25, estamos terminando agora. Eu disse para eles, eu não quero que sejais ignorantes deste ministério, irmãos e irmãs, para que vocês não se tornem soberbos. Israel experimentou um endurecimento parcial até que a plenitude do número dos gentios tenha entrado. Então, aqui no versículo 26, Israel vê o avivamento. Eu disse para eles, cuidado, porque você pode olhar para Israel na TV e você pode dizer que muito brevemente o Messias virá para eles. Muito brevemente, eles passarão pelas mesmas coisas que estão passando agora, mas numa escala muito mais elevada. Eu disse para eles, preparem o caminho para a vinda do Messias e construa grandes igrejas para ajudar a nação alemã a entrar no reino de Deus. Então, eu os conduzi para Jesus, como eu vou conduzir todos para Jesus agora. Diga, poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo, meu Senhor Jesus, and turn away from all sin. E me aparto de todo pecado. And somebody's putting me on the side. I don't know what is that. And turn away from. Lord, I repent from all sin.
Senhor, eu me arrependo de todo o pecado. And I ask you to forgive me, Jesus. E eu te peço para me perdoar, Jesus. Lord, establish righteousness in me. Senhor, estabeleça a justiça em mim And holiness in my heart. e a santidade no meu coração. In the mighty name of Jesus. No poderoso nome de Jesus. I am born again. Sit down, Eu somebody. nasci As de we are novo. still finishing up now with the Sentem-se. broadcast. Enquanto estamos encerrando a transmissão. little debrief, blessed people in your respective homes. Então, este é o pequeno resumo, povo abençoado, nas suas respectivas casas, Of what the Lord said on the other side. daquilo que o Senhor disse do outro lado. E eu quero When they repetir asked isso. me to command heaven to open and bring rain Quando in eles me Portimão, pediram para comandar o céu para abrir e trazer chuva para Portimão, aquela cidade em Portugal. At the end of it, I delivered 4.1 earthquake. No final de tudo, o que eu entreguei lá foi um terremoto The 4.1. sovereignty of God. A The soberania de incontestability of Deus. God. A incontestabilidade de Deus. Desta forma, nós podemos The entender grace bem you have. a graça que vocês têm. E eu quero That dizer this year, I want to isto. repeat this. Eu quero repetir This isso. year alone, Somente neste ano, o Senhor nos enviou. E eu fiquei diante do Senhor. opened heaven twice already. E abri o céu duas In the vezes já. Bible, it was once. Na Bíblia foi só uma But this vez. was going to be 32nd. Mas esta será a You don't need 32ª. 31st. Você não precisa da 31. Você não precisa 5. Você não precisa 3. Você precisa somente uma vez para ser nascido de novo apropriadamente e entrar no reino de Deus. And you don't need the open heaven in every nation, every city, in one E city você não several times, like precisa Brazil, abrir we o have done céu it em 3 times várias now. nações e várias vezes, como no Brasil, nós já fizemos 3 vezes agora. That will otherwise reflect a hardened heart, a Petra's heart. Caso contrário, rocky hearts that are isto not able to vai believe. refletir um coração incrédulo, um coração de pedra, um coração duro que não consegue acreditar. Ilhali mimi najua mnampenda Yesu. And I know that you are able to enter glory. E eu sei que So vocês this podem generation entrar has na been blessed. We glória. have opened heaven 31 Então, esta times. geração tem sido muito abençoada. Nós abrimos o céu já 31 And vezes. you can tell probably we are going to open heaven more even this E year. before você it ends. pode dizer que provavelmente nós vamos abrir o céu ainda outras vezes antes deste ano terminar. But the Lord is saying Mas o Senhor está dizendo que há 2 lados do Evangelho, que você nunca pode pregar a graça, a não ser que você pregue o juízo. Veja o que as palavras do Senhor quando Ele nos enviou, o que Ele fez na Venezuela. Nós vamos voltar depois do jantar. Então, agora lidar com a Venezuela para que quando vocês voltarem para casa, vocês estarão muito bem ensinados e instruídos a respeito disto. Porque eu realmente adverti aquele país que o terremoto terrível estava vindo. Eu vejo os edifícios se estão sacudindo, as pontes estão desmoronando. E antes de eu sair do ar, eu quero deixar vocês ao vivo no ar com esta profecia e o cumprimento da profecia nas suas telas. Agora. He showed me. Ele me mostrou. Ele me mostrou. Era um terremoto
O massivo terremoto vindo a Venezuela. This is CNN Breaking News. A live report from Venezuela Breaking racing news. against time, the desperate effort to find Ao vivo survivors da, in the ao vivo catastrophic da earthquake Venezuela. aftermath. The power, the Uma suddenness, busca desesperada and the por fear. sobreviventes, The moment, this powerful a hora da back-to-back tristeza e series do of temor, earthquakes o hit momento Venezuela. We want to warn you that this video desta might be disturbing. poderosa bateria de terremotos que atingiram a Venezuela. Veja que vídeo mais perturbador. This is the terrifying moment two massive back-to-back earthquakes struck Este é o Venezuela. momento aterrorizante quando dois massivos terremotos atingiram a Venezuela. O mais forte que atingiu o país em um século. Um terremoto de magnitude 7.2, que foi seguido por um mais forte, 7.5. Esta mulher sobrevivente diz: é como um filme de terror. Sections of the airport crumbling into a cloud of dust as travelers scrambled to Partes escape. do aeroporto desmoronaram enquanto as pessoas tentavam escapar. The U.S. Geological Survey Horrendo indicates a terremoto na 17% chance Venezuela. that it's more than 100,000. The death toll in Venezuela continues to soar. O We've also learned this morning that Instituto- nearly 60,000 buildings were damaged or destroyed. More than 70,000 6 people mil reported missing. edifícios foram danificados ou Search and rescue teams, destruídos. including one from LA, are now on the ground helping to find the more than 70,000 people reported missing. The massive piles of rubble, lack of heavy machinery, and aftershocks are complicating search efforts. Tonight there is a desperate race to find survivors underneath mountains of concrete and twisted metal. Rescuers pulling this Há woman uma from the debris. desesperada She says she busca por held onto a doorframe sobreviventes. during the quake Eles and estão watched her friend disappear. puxando essa mulher para Families fora. frantically search by Ela flashlight for their segurou loved no, ones. Crews are still digging through the no rubble. batente da Volunteers porta sifting enquanto through ela collapsed assistiu a buildings for amiga any dela sign of life. desaparecer. The child is pulled from the rubble. Esta criança é puxada do meio dos escombros. Dificuldade para buscar. Ele não poupou, Deus não poupou as crianças nos dias de Noé. Adding to this frustration, many Venezuelans have been forced to dig through the rubble with their bare hands. While heavy equipment Muitos, that could be pela helping them frustração, os nearby venezuelanos going são forçados unused. a cavar os escombros com as suas próprias mãos. A máquina não funcionou porque não tem combustível para ajudar as pessoas. Isso é uma cena de um país que tinha a maior reserva de combustível. Ela viajou de Tampa, na Flórida, para buscar os seus amados, sua família. Eles estão tentando tudo, cavar com as próprias mãos, porque as máquinas que fariam isso não têm combustível. Eles não têm nada. De onde você começa? Por onde você começa quando a destruição é como essa? É apocalipse. Você vê os terremotos, os edifícios se tornaram como panquecas. Agora este porto tornou-se um necrotério, onde as pessoas vão buscar os seus amados. Terremotos da Venezuela 2026. O terrível profeta da nuvem. Aquele que foi coberto pela nuvem de Deus desde o céu, ele fere as nações com terremotos. Vamos fazer um intervalo. Nós vamos fazer depois que nós voltarmos. Eu abençoo as refeições no poderoso nome de Jesus. Obrigado. Tenham certeza de que o instrumental continue tocando.
Sad violin, continue You understand why tocando. the radio Obrigado. team say they cannot take